Lidar com o TDAH do seu filho não precisa ser uma guerra. O tratamento é essencial, mas conhecer a fundo o transtorno pela ótica de alguém que tem TDAH pode ser a virada de chave na sua relação com seu filho. Eu e uma equipe de psicólogos criamos o programa Meu TDAH, um conteúdo fantástico que pode te ajudar. Clica no primeiro link da descrição. Estamos falando de crianças que estão com dificuldade de aprendizado e ou comportamental, mas ainda não têm um laudo. Como que funciona essa questão da inclusão sem laudo? E aí a gente pode falar do PEI também. Sim. Então, com relação à inclusão, independente do laudo, né, o MEC criou uma nota técnica, número 4 de 94, e essa nota técnica ela diz exatamente da possibilidade, né, do dever da escola de fazer adaptação independente da questão do laudo. Tá. Além disso, né, e pela lei de diretrizes e bases, né, é importante a gente observar que qualquer estabelecimento de ensino ele deve privilegiar os processos de aprendizagem, e isso independente do laudo. Porque se você pega uma criança, por exemplo, né, você que é psicólogo, que está passando por um processo de divórcio na família. Nossa. É um aluno que ele vai ter um desempenho baixo. E aí eu não vou... naquele dia, ele viu o pai dele brigando com a mãe dele. Ele tinha uma prova de matemática. Ele foi muito mal naquela prova de matemática. E aí, aquela nota era a nota que ia fazer muita diferença. Você, como professor, sabe, perguntar para esse aluno, olha, o que aconteceu com você? Porque você, normalmente, as suas notas não são as maiores, mas aconteceu algo. Você tirou 2, de repente. Não, que está acontecendo isso. Não, então, existe a possibilidade, então, de você vir à tarde no contraturno para a gente fazer novamente essa prova? Tá vendo? De preferência em outra data, né? Em outra Porque data, o emocional né? desse aluno Até ainda ele... estará... É só se almoçar e vir para cá tomar de novo. Aí também não resolve. Não resolve. No outro momento, você veja que a questão de adaptação não está ligada necessariamente à questão de laudo. Você precisa... A questão da adaptação é para um aluno que está passando por um processo de divórcio, um aluno que sofreu abuso. Gente, eu já vi, presenciei aluno que sofreu abuso. Tô falando sério. E como isso fica na cabeça da pessoa. Então, assim, é com transtorno. Então, independente disso, qualquer estabelecimento de ensino, ele deve fazer a adaptação. E a adaptação... E aí você tem adaptações que são curriculares e adaptações que são pedagógicas, né? As adaptações curriculares, pela lei, né, quem tem direito são somente as pessoas que estão na lei da inclusão. Aí você tem os autistas, você tem as pessoas que estão na lei da inclusão. A pessoa com TDAH, pela legislação, em termos de conteúdo, tá? Tô falando de português, geografia, matemática, ciências. A gente não teria direito à adaptação de conteúdo. O que eu posso fazer? Né? É a adaptação com relação à estrutura de uma prova, a adaptação com relação à minha didática, a adaptação com relação ao processo dele, aluno, com relação ao ambiente escolar e os outros alunos. Então, isso é inclusão, certo? E assim, de coisas que são simples. Por exemplo, né, eu já tive aluno que a gente estudou, e aí, quando a nota não foi tão boa. Mas vem cá, só uma dúvida. Quando você fala aluno, é aluno da Academia Geek ou de quando você dava aula em escola? Da Academic Geek. Ah, tá. Isso. Esses que eu dava aula já particular nessa época. Sim. Quando eu tive aluno particular, da aula particular, a gente estudou junto, e aí a nota não foi tão legal. Eu falei assim, não, mas aconteceu alguma coisa. Que você sabia. Tá, ele trouxe a prova. Eu falei, quando eu fui ver, o verso da prova estava em branco. Ah, gente, é clássico de TDAH. Com a questão atencional. Exato. Ele não viu o verso da prova. Ô, gente, mas isso se resolve quando você vai receber a prova, você dá uma viradinha, assim, pra ver se... volta mas lá. Mas ele tá, às vezes, quando ele tá recebendo a prova, ele tá no nível de adrenalina lá em cima. Inclusive, uma das coisas que eu sempre falo, olha, chegou a prova, respira primeiro. Depois você começa a fazer. Lê a prova, é o tempo de baixar a adrenalina para você conseguir fazer. E aí vai fazer. Mas o que seria uma adaptação? Por que não xerocar a prova somente no verso? Isso é uma adaptação. Algo muito simples. Olha. E que se coloca tanta dificuldade. É só imprimir de uma maneira diferente. Isso. Ou seja, sem verso. Coloca 2 páginas.
Alguma coisa assim. Comandos de provas. Comandos de prova. Mais então diretos. vire, Ou rodapé. então, o próprio comando, porque às vezes você vê questões, né, que são enormes para uma perguntinha, que faz toda uma salada de frutas lá na mente da criança, e lá no finalzinho tem a pergunta. Ele não consegue nem chegar até o final. É tanto comando, quando ele chegar lá no final, né, normalmente, ou ele vai se confundir sobre o que está sendo pedido, ele vai responder outra coisa que não tem nada a ver, ou então ele não vai entender exatamente o que está sendo pedido. Então, assim, comando direto. Isso é uma questão de adaptação. E a adaptação não necessariamente não é você pegar e diminuir a prova. Não, a partir de agora vai ser somente 5 questões. Porque muitos pais falam assim, falam sobre capacitismo, porque TDAH tem prova super facilitada, aprovação automática, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, que não é bem assim. Só que assim, eu acho que as adaptações elas podem ser feitas no nível até entender assim, a dificuldade de cada aluno. Exato. Por exemplo, de ler até o final o processamento. Eu lembro que eu tinha prova de História e Geografia e tinham textos que era quase uma página inteira de texto. Sim. E aí no verso estaria lá as 4 ou 5 questões com base no texto. Por que você não pega a cada parágrafo, coloca uma questão, a cada parágrafo 2 questões? E essa é uma das propostas. É uma das propostas de adaptação. Isso é a mesma prova. Fragmentar o texto. Fragmentar. Aí, às vezes, quando eu levo isso para as escolas, né, e alguns professores, mas ele lá no Enem não vai fazer assim. Mas o Enem já o Enem faz. Olha, então, assim, gente, para vocês, quem não nem sabem que no Enem agora tem o diferenciado. Enem tem uma prova diferenciada, tem tempo adicional, tem ledor. Então, assim, é possível fazer Não, e outra adaptações. coisa que eu quero levantar a mão aqui em nome de um aluno. Eu me coloco aqui como aluno. Não sou o profissional, mas sou o aluno. Cara, não importa isso. Mas lá no trabalho, daqui 20 anos, quando ele tiver no seu primeiro emprego, não vai ter isso. Cara, não importa. Nem sei se você vai estar vivo até lá, ou vai fazer... Que lá. Eu tô falando o seguinte, se a criança ou o adolescente precisa de uma adaptação agora, para as dificuldades que ele tem agora, é isso. Que, por exemplo, muitas mães viram e falam assim, eu não sei se eu forneço aula particular pro meu filho porque eu tenho medo dele ficar dependente e aí lá na frente não vai ter isso, o que é que vai ser dele na vida? Eu falei assim, olha, eu só tô onde eu estou e eu tenho uma empresa, sou casado, minha vida tá funcionando e eu só tive professor particular a vida inteira. Então veja que eu não preciso disso mais, mas na hora foi necessário para as minhas dificuldades específicas.